Pronto, voltando. Então, vamos à norma penal não incriminadora. Conforme a gente viu, então, a norma penal ela tem essas duas classificações, né? Norma penal incriminadora e norma penal não incriminadora. Na norma penal incriminadora, o que vem a ser a norma penal incriminadora? O próprio nome já nos indica, né? É a norma penal que vai combinar, que vai conceituar, que vai trazer as infrações penais, bem como as suas respectivas sanções. Leia-se de uma forma assim bem simples. É aquela norma penal que vai trazer para a gente, que vai apresentar para a gente quais são os crimes e quais são as contravenções penais existentes no nosso ordenamento jurídico. É necessário a gente fazer aquela observação que essas normas penais incriminadoras, elas estão alocadas, localizadas na parte especial do Código Penal. Nós sabemos que o Código Penal, não é dividido em duas partes, a parte geral e a parte especial. Se você quer localizar uma norma penal incriminadora, ou seja, um crime em espécie, você vai ter que ir lá na parte especial, que inicia ali no artigo 121, trazendo aquele crime por excelência que é o homicídio. Então, a parte especial, ela traz exatamente as nossas normas penais incriminadoras. Só que estas normas, elas não estão tão somente na parte especial, não. A gente sabe que existe também a lei penal extravagante, que são aquelas leis que se encontram fora do Código Penal. E nestas leis a gente também consegue encontrar uma norma penal incriminadora. Quer um exemplo? A lei de drogas, o tráfico de drogas. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o tráfico, não adianta você ir para o código. Você tem que ir numa lei, a Lei 11.343/2006. Então, esta lei também traz vários crimes e por isso que ela também pode ser classificada como sendo uma norma penal incriminadora. Então, a norma penal incriminadora ela está prevista tanto na parte especial do Código Penal, bem como na legislação penal extravagante, que vem a ser exatamente essas leis que se encontram fora do Código Penal. Uma última observação quanto à norma penal incriminadora, que vem a ser a estrutura dessa norma penal incriminadora. Se a gente pegar o crime de homicídio, ou o crime de lesão, ou o crime de furto, roubo, receptação, enfim, qualquer tipo de crime, vocês vão encontrar a seguinte estrutura. No primeiro momento, vocês vão encontrar a descrição, a conduta que constitui aquele crime. Na sequência, vocês encontram a pena relacionada àquele crime. Então, você tem a descrição da conduta e logo na sequência a pena que corresponde àquela conduta criminosa. Essa conduta, pessoal, que tem lá essa descrição da conduta, essa menção a como se pratica aquele crime, é o que nós denominamos como sendo preceito primário. Então, preceito primário é a descrição da conduta criminosa ou a descrição da conduta relativa à contravenção penal. Quando você chega na pena prevista para aquele crime, aí você tem o quê? O nosso preceito secundário. Então, a norma penal incriminadora, ela é composta pelo preceito primário, mas também pelo preceito secundário. O preceito primário, então, é a conduta e o preceito secundário é a pena correspondente àquela conduta criminosa. Feita a análise da norma penal incriminadora, a gente já pode passar para o tópico seguinte, que são as normas penais não incriminadoras. As normas penais não incriminadoras, como o próprio nome indica, elas não vão trazer nenhum tipo de crime e nem a sanção, nenhuma pena. Elas não se dedicam a isso. Essa função é da norma penal incriminadora. Então, a gente fica com a seguinte indagação. O que, então, a norma penal não incriminadora faz? Qual é a finalidade da norma penal não incriminadora?
E aí a nossa resposta é: depende. Por quê? Porque nós temos espécies de norma penal não incriminadora e cada uma dessas espécies vai desempenhar uma função diferenciada. Eu inicio já com a primeira norma penal não incriminadora, que é a norma penal não incriminadora permissiva. A norma penal não incriminadora permissiva é aquela norma penal que vai trazer uma causa de exclusão da ilicitude ou uma causa de exclusão da culpabilidade. Quando nos referimos a uma causa de exclusão da ilicitude, a gente também pode denominá-la como sendo uma justificante. E quando nos referimos a uma causa de exclusão da culpabilidade, nós estamos diante de uma norma exculpante. E vamos aos exemplos para ficar mais claro. Quando nos referimos a uma norma que exclui a ilicitude ou uma norma justificante, nós estamos nos referindo, por exemplo, à legítima defesa, ao estado de necessidade, ao exercício regular de um direito, ao estrito cumprimento do dever legal. Ou seja, são normas que, muito embora a sua conduta possa ser típica, ela tem o poder de retirar a ilicitude do seu comportamento. Portanto, elas transformam a sua conduta em lícita. Então, ela pode ser típica, mas ela será lícita. Por isso, então, a gente fala que é uma norma penal permissiva. Norma penal permissiva, aqui no caso, então, a justificante. A mesma coisa vai acontecer em torno da norma penal que exclui a culpabilidade ou exculpante. Aqui, então, a sua conduta ela pode ser típica, ilícita, mas ela não será culpável. E qual é o exemplo que nós temos para falar sobre a exculpante? O exemplo clássico vem a ser a menoridade. O Código Penal ele deixa bem claro que somente a partir dos 18 anos é que você tem a culpabilidade do seu ato. Menos de 18, aqueles que ainda não completaram 18 anos, eles não são regidos pelo Código Penal, e sim pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, neste caso, repare, a sua conduta é típica, é ilícita, mas não é culpável, porque eu tenho o poder de retirar a culpabilidade do seu ato. Entendido, pessoal? Então, vamos passar para outra espécie de norma penal não incriminadora, que é a norma penal não incriminadora explicativa. O que vem a ser a norma penal não incriminadora explicativa? É aquela que vai conceituar, explicar o conteúdo de uma outra norma penal. Então, ela só está ali inserida no código porque ela traz um conceito que vai nos ajudar a aplicar uma outra norma penal. Exemplo clássico que a doutrina dá quando a gente fala de norma penal não incriminadora explicativa, o artigo 327 do Código Penal. O artigo 327 do Código Penal nos traz o conceito de funcionário público. Então, quando você vai analisar lá os crimes que os funcionários públicos podem praticar contra a administração pública, você precisa ter uma noção exata do que vem a ser o funcionário público. Quem é o funcionário público? Porque se você não tiver esse conceito, você não vai conseguir imputar a ele a prática daquele crime, porque precisa ser praticado por funcionário público. Então, você precisa conceituar. Você precisa delimitar qual é o significado de funcionário público para o direito penal. E quem vai te ajudar nessa tarefa? O artigo 327. O artigo 327, ele traz o conceito de funcionário público. Então, por isso, ele pode ser classificado como sendo essa norma penal não incriminadora explicativa. Tranquilo? Então, aqui a gente já vimos duas espécies de norma penal não incriminadora. A permissiva, que pode ser tanto justificante quanto exculpante,
justificante excluindo a ilicitude, exculpante excluindo a culpabilidade e a norma penal não incriminadora explicativa, que vai exatamente trazer um conceito para que se torne possível a aplicação de uma outra norma penal. No vídeo seguinte, a gente vai continuar essa classificação aí, tá certo? Só um minutinho.